Enquanto eu estava ali apresentando a minha vida ao Senhor, o Senhor me deu essa palavra, eu quero compartilhar com vocês bem rapidamente, que está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 9, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero pedir perdão à igreja, porque meus blazers todos eu esqueci na casa da minha mãe. Eu vou para lá porque tem evento no bairro, nas igrejas próximas, e aí eu esqueci todos os meus blazers e meus casacos lá na casa dela. Eu tive que improvisar aqui para não ficar com os ombros de fora. Mas o Senhor conhece o nosso coração. Lucas, capítulo 9, e a partir do verso 23. Eu quero ser rápida porque a palavra oficial para começar, mas a missionária atrasou um pouquinho. Então eu vou começar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A epígrafe do meu texto diz o seguinte: cada um deve levar a sua cruz. Verso 23 de Lucas 9 diz: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Eu quero me prender no verso 23, que foi o versículo que Deus falou comigo enquanto eu estava de joelho dobrado, me apresentando e apresentando um culto racional a Deus hoje aqui. Que a palavra do Senhor diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quem fala esse versículo, quem fala isso, se portando aos seus discípulos e toda aquela multidão que ali estava, era Jesus. Tanto é que algumas bíblias têm esses trechos que Jesus fala no Evangelho grifado de vermelho, para justamente enfatizar que quem falou isso que está escrito na Bíblia foi Jesus Cristo. Então quando Jesus fala: se alguém quiser vir após mim, aí você pode parar e pensar: como assim? Se todos que estavam ali naquele momento estavam fazendo o que com Jesus? Seguindo, sim ou não? Sim. Estavam seguindo Jesus. Alguns com os propósitos, outros com outros, mas todos aqueles que estavam ali em volta de Jesus, ouvindo Jesus ministrar, estavam seguindo Jesus. Estavam indo atrás de Jesus. Alguns que necessitavam cura, alguns que queriam ouvir falar um pouco mais do reino, outros porque queriam desdenhar, tramar contra a vida dele, mas todos estavam seguindo. Mas quando Jesus, pastor Tiago, fala: quiser vir após mim, aí fala assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, negue-se a si mesmo. Aí já começa a estreitar. Por quê? Porque nem todos aqueles que estavam seguindo Jesus iriam querer se negar. Até hoje acontece a mesma coisa. Eu estou falando aqui, eu estou toda arrepiada em uma emoção, né? É por causa do vento, que o vento não chega aqui. Muitos querem Jesus, minha irmã. Muitos querem as bênçãos de Jesus, Leonides. Muitos querem o que Deus tem para dar, que está dentro das Escrituras, Isaac. Mas nem todos querem pagar o preço de negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz. Eu já ouvi pregadores falando: sua esposa é sua cruz, seu marido é sua cruz, sua filha é sua cruz. E não é isso que Deus fala. Não é isso que Jesus fala nas suas Escrituras. E muitas vezes a gente quer interpretar do nosso jeito, fazer com que as pessoas entendam do jeito que a gente entende, não é assim. Por isso que a Bíblia, muitas vezes, ela dá ao pregador espaço para a gente conjecturar. Mas a conjectura não é a verdade das Escrituras. Deus, quando Ele fala na palavra dele que Ele vela para que a palavra dele se cumpra, Ele também diz: ai daquele que acrescente uma vírgula ou um tio. Não é isso? Ou um ponto ou uma vírgula. Se eu não me engano, não necessariamente nessa mesma ordem. Porque Deus diz que eu velo para que se cumpra a minha palavra. Quando Ele fala a palavra dele, não é a conjectura da missionária, não é a conjectura do pastor, não é o pensamento do pregador, é a palavra. Jesus diz: negue-se a si mesmo e pegue cada dia a sua cruz. Agora cada um vai interpretar do seu jeito. Porém, a cruz que Jesus fala aqui não é a cruz que Ele carregou por nós. Mesmo porque se fosse assim, não era necessário o sacrifício de Jesus por nossa vida. Quando Jesus fala cruz, muitas das vezes, primeiramente você tem que se negar.
para você entender qual é a sua cruz. Depois que você se negar realmente, como é assim, missionária? Deus falava claramente no meu coração: negue-se a si mesmo. O que Ele quer falar comigo hoje, comigo e com você, é o negar-se. Como assim? Para eu fazer a vontade de Deus, eu vou ter que negar a minha vontade. Como assim, Isaac? Eu gosto de dormir e eu não gosto de acordar de madrugada. Mas para eu fazer a vontade de Deus, eu preciso negar o meu desejo de dormir, levantar na madrugada e pagar preço de oração. Isso é negar-se, sabe? Eu gosto, não vou nem dizer que eu gosto de comer, porque eu não gosto nem de comer comida, eu gosto mais de comer besteira. Mas isso é negar a mim mesmo. É abrir uma consagração, um jejum, uma oração, me trancar no meu quarto e orar e abrir mão das coisas que eu gosto. Isso é negar-se a si mesmo. Isso é deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Porque quando você começa a pensar no reino, a cruz que Jesus fala começa a ficar mais claro para mim e para você. Que a cruz jamais vai ser seu filho. A cruz jamais vai ser seu marido alcoólatra. A cruz jamais vai ser um problema, não. A cruz é algo que é você e você. Como assim? Eu lutar contra mim mesma. Como assim? Lutar contra a minha natureza. Como assim? Uma enfermidade que se arrasta durante anos da minha vida. E se eu carregar a minha cruz e entender que se necessário for, sabe, quando a própria Bíblia fala que para você entrar no reino você precisa entrar, você descebe sua mão e entre com uma mão só, sabe? É isso, é você se negar, é isso, é você pegar a sua cruz, é você entender que para você servir a Jesus, você tem que se despir de você mesmo. Se despir, sabe, daquilo que você acha que é normal e não é, porque o Espírito grita dentro de nós, sabe? Aqueles que procuram seguir e servir a Jesus, o Espírito ele começa a gritar dentro de nós que a gente se constrange quando a gente faz algo que desagrada a Deus, sabe? E às vezes a gente não está nem indo para a igreja todo dia, mas o Espírito Santo incomoda você, a ponto de você dizer assim: poxa, eu estou sentindo fogo, isso está errado, isso está difícil. Isso é você entender que o negar-se, você precisa pagar esse preço. E aí você entende que a cruz, muitas vezes Jesus está falando, não é uma cruz pesada. Porque se a cruz fosse esse peso que todo mundo muitas vezes acredita que é, Jesus não falava, sabe? Como é que fala, pastor, do jugo? Que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Ele não pedia para você trocar. Ele dizia: fique só com sua cruz, que já é um peso suficiente para você, sabe? Então quando a gente começa a entender as escrituras, a gente entende que muitas vezes, ou muitas coisas que os pregadores falam para fazer com que a gente entenda, mas a gente precisa ter a conclusão que o Espírito Santo revela para cada um de nós. Por quê? Porque quando a gente entende, a Bíblia vai falar: pegue a cada dia a sua cruz. Se fosse, não é meu filho, não é meu marido, não é meu emprego que está sendo exaustivo, todos os dias eu tenho que carregar essa cruz, não é isso. Não é no reino físico, na maioria das vezes é no reino espiritual. É aquela luta, aquela guerra que você tem todos os dias que travar, sabe? Contra os seus desejos, contra os seus pecados, contra você mesmo. Porque o que impede a nossa vitória diante de Deus é o quê? É a nossa natureza. Muitas vezes a nossa incredulidade, isso é uma cruz. Não crer que Deus é capaz de mudar o ser humano. Não crer que Deus é o Deus do impossível. Tem coisas na nossa vida que a gente não vai ver, por mais que a gente queira ver. Por quê? Porque Ele conhece a mim e a você. E Ele sabe o que é que necessitamos. E muitas vezes a gente acha que a gente precisa o suficiente. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele nos dá muito mais do que a gente pede ou pensa. Você acha que Ele não sabe o que você está precisando agora? Às vezes vocês chegaram aqui hoje querendo algo, mas Deus está dizendo: eu quero que você se negue. Apenas se negue. Negue a sua natureza, negue o seu querer. Quantas vezes eu cheguei para o pastor Tiago para ensinar minha oportunidade, eu dizia assim: pastor, Deus, eu conversei com o pastor sobre uma coisa. Isso foi o meu pensamento como mulher de Deus, como uma cristã. E desci um comentário, eu e meu esposo no quarto, conversando sobre vida. Não foi fofocando de ninguém, foi falando sobre obras, sabe? Obras, pessoas que fazem caridade e falando sobre salvação. E eu e ele apenas conversávamos no quarto.
E passou o tempo, no dia seguinte, Deus, igreja, creio no poder de Deus, não creio em um. Deus me deu a palavra. Sabe o que é a palavra, minha irmã? Ele mandou abrir a Bíblia no livro tal. Ele não falou assim, abra a Bíblia, porque eu abro mais no celular quando eu estou no trabalho. Abri a Bíblia e ele me deu o capítulo e o versículo. E quando eu abri o celular e eu li, era exatamente a conversa que eu e o pastor tinha tido. Sabe o que é isso? Ele me dizendo o que é que, como era a visão dele a respeito daquilo que eu falava. Sendo que eu não perguntei a Deus nada. Mas ele quis mostrar a mim que o que eu penso e o que eu falo não quer dizer o que ele fala e o que ele pensa. Que o que está dentro da palavra dele é o que vale mais do que o que eu penso. Ele estava querendo dizer a mim, oh, você não sabe de nada. O que você fala, para mim, não tem importância. O que eu já decretei na minha palavra, isso tem importância. E se eu estou dizendo que é assim, é assim. E o que foi que eu fiz? E recolhi a minha insignificância e disse, Senhor, me perdoe. E quando eu cheguei em casa, eu falei ao pastor, aquilo que a gente estava conversando, Deus me deu a resposta na palavra. Sendo que eu não perguntei a Deus, mas sabe por que ele fez isso? Porque ele ama. Ele não quer que eu teça nenhum tipo de comentário. Por quê? Porque eu começo a sujar e me manchar, pecar e me afastar dele sem querer, achando que eu sei alguma coisa e eu não sei de nada. Por quê? Porque quem traz a revelação é o Espírito. Por isso, quando eu quero dar oportunidade aos meus irmãos ou qualquer pessoa, é o Espírito que faz tudo. Nós somos apenas instrumentos, a gente só tem que estar na liberdade dele, deixar ele fluir. Por quê? Porque quando a gente se nega, ele flui mais. Quando a gente se nega, a cruz se torna leve. Mas não quer dizer que a gente não tem que carregar. Mas a gente tem que entender o que é ou qual é a cruz, para a gente não estar carregando o fardo pesado, achando que é cruz. Muitas vezes a gente arrasta, o Espírito Santo está me trazendo assim, ó, na memória, a gente arrasta bagagem de anos, sendo que Deus já mandou largar há muito tempo. Essas bagagens já não nos pertencem mais, a gente quer trazer essa bagagem para perto. E Deus está dizendo, eu já joguei no mar do esquecimento. E quando ele joga no mar do esquecimento, pegou a minha, você que lembra. Deus jogou, acabou, sabe? Se ele jogou, deixa lá. Porque coisas que vamos viver, precisamos negar a nossa vontade, o nosso querer. E quando eu falei a vocês isso, eu lembrei que eu falei com o pastor Tiago tem pouco tempo também, que eu sempre, a gente não é que não tem vida. Quem trabalha na obra, dedica a maior parte do seu tempo para a obra de Deus. Tem seu trabalho secular, mas é a obra. Então não tem um lazer, porque sempre tem evento da obra. E chegou um tempo que eu fiz assim, poxa, mas eu queria passar tal tempo na casa da minha mãe. E era um evento de um outro ministério que a gente tinha sido convidado. Só que eu não fui para esse evento, não é erro da gente não ir, pelo amor de Deus. Entendam isso. Não é, Deus não vai me cobrar porque eu não fui, não é isso. Mas eu estava dando muita importância naquele momento a estar na casa da minha mãe. Só que eu teria outros momentos para ir. O que é que Deus fez? Nada. Ele brigou comigo? Não. Ele fez alguma coisa? Não. Ele me puniu? Também não. Fui para casa da minha mãe, fiquei com minha mãe, tudo, meu esposo, foi para o evento, tudo foi maravilhoso, foi bênção. Só que eu não ter ido, não veio sobre mim um julgo, nem um julgamento, nem uma punição. Porém, quem perdeu de ter ido foi eu. Foi eu. Eu poderia ter recebido mais de Deus lá? Claro. Mas eu preferi ficar com a minha mãe. Passou um tempo. E eu estudando a palavra que eu já conheço muitas vezes, e já leio, nunca ministrei, mas já li, já estudei, já examinei, fiz estudo. E aí a palavra diz, qualquer que ame seu pai, sua mãe, seu filho, seu esposo, sua mulher, mais do que a mim, não é digno de mim. O que é que Deus estava me respondendo? Foi a Bíblia. É a Bíblia. Eu procuro aqui e te digo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Mateus 6, o quê? 23 a 33. 6:33, que fala o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. É isso que Deus está dizendo, igreja. Deus não está dizendo que você não tem que amar seu esposo. Deus não está dizendo que você tem que amar sua mãe. Não tem que amar sua mãe. Deus não está dizendo que você não tem que amar seu filho. Não, senão ele não constituiria família. Deus está dizendo, amem todos eles, mas ame a mim primeiro. Está entendendo?
Então quando ele diz, mas ele falou, foi comigo. Ele falou comigo. Eu fiz assim, verdade, Senhor. Então, quando eu dou importância a Ele, eu não estou falando para vocês que é errado você amar sua família, cuidar dos seus. Mas quando você ama Deus, em primeiro lugar, a missionária é fácil? Claro que não. Claro que não. Quantas vezes eu quis sair com meu filho pro cinema e eu tenho um evento da igreja para ir, e ele ficar triste, eu ver a tristeza no olhar de meu filho. Mas eu sabia que meu compromisso com Deus era mais importante. Você acha que Deus deixou meu filho triste? Ele ficou triste momentaneamente. Porque eu sei que no reino espiritual ele ganhou muito mais. E depois a gente foi no outro dia para um outro passeio. Sabe? Então servir a Deus não é fardo. A gente só precisa entender que servir a Deus tem que ser alegremente. Feliz. Porque se não for, é fardo. E se for fardo, não agrada a Deus. Porque quando você se sente obrigado a fazer algo, olha como Deus já está mudando tudo, né? Quando se sente obrigado a fazer algo, já não está mais dentro da dimensão espiritual de agradar a Deus. Então, vamos negar-nos a nós mesmos. Eu não sei porque eu trouxe isso, essa palavra, foi porque Deus falou no meu coração ardentemente a respeito desses dois episódios. E Ele foi na palavra falar comigo. Porque eu digo, minha irmã, que eu acreditei piamente, porque ninguém falou, e Deus fala comigo assim, Ele demora uns dias para depois Ele falar e lembrar. Então você diz assim, ó, ninguém está ouvindo não, mas sou eu e você que agora no particular. E Ele vem na palavra, Ele marca e Ele fala. Então assim, eu entendi naquele momento que minha mãe, eu amo a minha mãe, eu amo estar com minha mãe, eu trabalho na Barra, moro em Itapuã, mas uma vez na semana eu durmo na casa da minha mãe. Meu esposo briga não, claro que não, porque a obra a gente faz. Os dias de obra, a gente está fazendo a obra de Deus. E um dia eu durmo lá com a minha mãe. Por quê? Porque minha mãe é uma senhora, mas Deus nunca me privou de estar com ela. Mas eu preciso saber selecionar as coisas. Então eu preciso fazer a vontade dEle. Por quê? Porque se eu tenho essa mãe maravilhosa que eu tenho, foi porque Ele me deu essa mãe. Então eu tenho que glorificar Ele através a vida dela, através da adoração e servindo a Ele. Entendeu? Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus.